Opa, como vai? Eu sou o professor Daniel Escotar e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Como Adubar. Na aula passada nós falamos sobre a adubação nitrogenada do arroz, como deve ser feita a adubação nitrogenada do arroz. E hoje nós vamos falar sobre a adubação fosfatada do arroz. Vamos falar o que é adubação corretiva, o que é adubação de manutenção, como fazer essas adubações e até mesmo o cálculo representativo de uma recomendação de adubação fosfatada. Então, fica com a gente até o final dessa aula. Mas antes, se você tem interesse em estar se especializando nessa área de fertilidade do solo, conheça o CEPRAC. Hoje é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É um curso 100% online, com certificação, tem suporte 24 horas para você retirar todas as suas dúvidas. Você vai aprender o passo a passo, como interpretar a análise de solo, como fazer recomendação de adubação mineral, adubação formulada, adubação orgânica, adubação foliar. Vai aprender como fazer calagem, como fazer também a gessagem. Então, se você ainda não conhece esse curso, aqui embaixo tem todas as informações. Mas vamos lá. Adubação do arroz. Como deve ser feita a adubação do arroz com fósforo? Qual é o adubo que eu utilizo? Qual a forma correta de se fazer? A adubação fosfatada para a cultura do arroz ela deve ser dividida em duas. A primeira adubação é a adubação de correção. É aquela adubação que eu faço antes de iniciar o meu projeto de plantio. Se você ainda não sabe, existe um processo dentro da adubação fosfatada, na verdade dentro da movimentação do fósforo no solo, chamado dreno-solo. É como se fosse uma necessidade que o solo tem de absorver o fósforo que tem ali. E isso é um problema, em certa parte. Nós até temos um vídeo aqui falando sobre o dreno-solo. Você pode procurar aqui, né, que nós temos uma aula falando sobre o dreno-solo. Mas, em síntese, é como se eu dissesse o seguinte. O solo tem uma necessidade de fósforo e a planta tem outro. A necessidade que é suprida primeiro é a do solo. Ou seja, se o solo tem essa necessidade do fósforo, de absorver o fósforo, e você adubar somente aquilo que a planta precisa, o solo vai absorver todo esse fósforo e vai deixar muito pouco fósforo disponível para a planta. Então, primeiro eu preciso corrigir o dreno-solo, ou seja, eu preciso corrigir toda aquela realidade que o solo tem, tá? Da sua necessidade de fósforo. É lógico que existem diversos fatores que influenciam no dreno-solo. Eu te aconselho a voltar nessa aula de dreno-solo após assistir essa daqui, para que você possa entender melhor como que isso funciona. Mas enfim, primeiro eu preciso fazer a adubação corretiva. Essa adubação corretiva ela é feita sempre antes da minha implantação da cultura do arroz. Eu preciso fazer a adubação corretiva se o solo tem essa necessidade, porque senão toda a adubação de manutenção que eu fizer de fósforo, pouco vai adiantar, porque a planta, o solo não vai deixar fósforo disponível. Mas como que eu faço isso? Vamos lá. A adubação corretiva, então, ela vai depender do seu tipo de solo, porque, como eu disse, o dreno-solo depende lá de alguns fatores. Um dos fatores é o tipo de solo. Se o seu solo for arenoso, você vai utilizar aí 120 kg de fósforo por hectare. Se o seu solo for textura média, você vai utilizar 150 kg de fósforo por hectare. E se o seu solo for argiloso, você vai utilizar aí 240 kg de fósforo por hectare. Aqui há uma condição. O adubo que você vai utilizar aqui para adubação fosfatada, ele depende da forma com que você vai aplicar. Se você for aplicar tudo de uma vez, a gente aconselha que você utilize um adubo fosfatado solubilizado. É os termofosfatos, por exemplo, aqueles que não passaram por todo aquele processo de liberação rápida, como os adubos solúveis. Por quê? Eu posso aplicar ele todo de uma vez, né? Os termofosfatos magnesianos, por exemplo, é um exemplo disso. Eu posso aplicar ele todo de uma vez e que ele vai fazer a liberação aos poucos e vai corrigindo aos poucos. Ou também eu posso fazer em até 3 anos, 2 anos, 3 anos, e aí eu posso utilizar os adubos fosfatados solúveis, como o MAP, o DAP, o superfosfato simples, o triplo, enfim, eu posso utilizar esses, ou seja, eu vou fazer esse cálculo com essa necessidade e vou fazer essa divisão para 3 anos, tudo bem? Então a adubação corretiva ela pode ser feita dessa forma. Feito então a minha adubação de correção, eu vou passar então para a adubação de manutenção. A adubação de manutenção é a adubação que eu faço para o plantio.
Tá, ok? Isso na cultura do arroz, tudo bem? Isso aqui para a cultura do arroz, tem que lembrar disso. Existe adubação de manutenção para outras culturas, em alguns casos não são feitas no plantio. Mas neste caso é feita para o plantio, porque eu já fiz a minha adubação de correção e eu estou falando de uma cultura anual, tudo bem? Então vamos lá, como que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber lá da minha análise de solo como que estão as características do fósforo no solo. Então eu vou pegar a minha análise de solo e vou olhar e vou analisar se ela está baixa, média ou alta, ou seja, se as condições do fósforo no solo estão baixa, média ou alta. Se ela estiver baixa, eu vou utilizar aí 75 kg de fósforo por hectare. Se ela estiver média, eu vou utilizar 50 kg de fósforo por hectare. E se ela estiver alta, eu vou utilizar 25 kg de fósforo por hectare. E aí, então, a partir deste momento, eu vou lá e escolho qual adubo que eu vou utilizar. Olha, tem muito adubo fosfatado. E para a gente poder exemplificar, hoje a gente vai utilizar o MAP, que nada mais é do que um fosfato monoamônico, tudo bem? E é um fosfato com 50% de fósforo, então é uma quantidade muito grande. Claro que algumas regiões, algumas empresas vendem a 48%, 49%, 47%, 46%, mas no geral nós temos fosfatos aí monoamônico com 50%, é o que nós chamamos de MAP. Então como que eu faço esse cálculo? É simples, a cada 100 kg de MAP, eu tenho aí 50 kg de fósforo. Tudo bem? Mas quantos quilogramas de fósforo que eu preciso? 75. Por quê? Porque na minha análise de solo está considerado baixa. Então, eu coloco aqui 75 kg de P2O5X. Então, se eu fizer aqui 75 vezes 100, 7.500 dividido por 50 vai dar 150, né? Ou seja, 150 kg de MAP por hectare. Então, para adubação de manutenção fosfatado da cultura do arroz utilizando o MAP, eu posso utilizar 150 kg, né, deste fertilizante por hectare na adubação de manutenção. Bem, então é importante que você saiba também como que dividir isso por suco, né, se no caso é a cultura do arroz. Se eu quisesse utilizar qualquer outro adubo fosfatado, o cálculo é o mesmo, com exceção da adubação orgânica, que na adubação orgânica o cálculo ele é um pouco diferenciado. E na adubação formulada também nós vamos fazer, com o passar do tempo aqui, algumas exemplificações. Outra coisa importante aqui, eu até coloquei aqui a observação nitrogênio, né, para que eu não esquecesse. Porque o MAP, ele também é um fertilizante que ele tem aproximadamente 10% de nitrogênio. Então, estes 10% de nitrogênio tem que ser descontado lá na hora de você, na sua adubação nitrogenada. Então, você tem que descontar que você já está utilizando aqui com fósforo, se é que você vai utilizar o MAP. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha entendido e nas próximas aulas nós vamos falar aí sobre adubação com potássio. Nós vamos utilizar exemplos um pouco diferentes para adubação com potássio na cultura do arroz. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.